Olá a todos e a todas novamente, sejam bem-vindos ao programa Horizonte Humano, a rúbrica Emoções Conversáveis. Mais uma vez temos aqui uma ilustre convidada, desta vez Carla Consuelo, é assim que se diz? Eu esqueci-me de perguntar. Corcelo. Carla Corcelo, já vamos perceber um bocadinho estas origens e hoje vamos falar sobre famílias de hoje e de amanhã entre o amor, os filhos e o trabalho. Antes de começarmos, vou fazer aqui uma breve apresentação do vasto e diverso currículo da Carla. A Carla é licenciada em Psicologia Clínica desde 1998 pelo ISPA. Possui um percurso diverso, onde concilia o percurso organizacional com a prática clínica privada em consultório próprio. Desenvolveu a intervenção comunitária como coordenadora de um projeto de integração social de 2 comunidades ciganas no bairro da Ajuda, em Lisboa. Foi diretora dos recursos humanos no antigo grupo Persona e, posteriormente, na antiga Adicional Distribuição. E, por fim, no grupo Olon. Em 2012 regressa ao Porto e já no Porto abre o seu consultório privado, realiza uma pós-graduação em psicopatologia e psicoterapia da criança e adolescente. Atualmente é vice-presidente da secção do Porto e região norte da Sociedade Portuguesa de Psicossomática, é mestre também em psicossomática e colabora também com a For Baby's Brain, como psicóloga pediátrica. Como viram, o currículo é vasto. Carla, não sei se queres acrescentar alguma coisa, se houve aqui alguma coisa que eu disse de errado, sente-te à vontade. Não. Bem-vinda. Obrigada, Vítor, é um prazer estar aqui contigo. Então hoje vamos falar sobre um tema bastante desafiante, não é? A família é sempre desafiante, as famílias de hoje e de amanhã. E se calhar eu começava aqui com uma pergunta genérica e que vai à base, não é? Porque acho que é importante nós irmos sempre à base. O que é ser família hoje? Como é que sentes e como é que entendes a família hoje? Olha, o conceito de família mudou muito, não é? Ao longo do tempo, e eu acho que nos últimos 20, 30 anos ainda mudou mais. Nós nunca nos podemos esquecer que uma família é um sistema, não é? Que é composto por subsistemas, ou seja, tens o pai e a mãe. Hoje em dia já não tens muitas vezes o pai e a mãe, tens se calhar o pai e o pai, a mãe e a mãe, os avós, os tios, portanto, a mãe só ou o pai só, portanto, o conceito de família mudou muito com a evolução social, política, económica, enfim, tanta coisa que aconteceu ao longo dos anos, e isso traz novos desafios, porque temos aqui, ao termos subsistemas e ao termos relações tão diversas dentro da própria família, não é? Tu és o marido da tua esposa, és o pai do teu filho, e portanto criou-se aí uma relação conjugal, uma relação parental, e da parte dele para convosco a relação filial, e se houver irmãos a relação fraternal, e isto cria aqui uma amálgama muito grande, não é? De interações muito diversas, e apesar dos filhos, enfim, nascerem de nós, a verdade é que são entidades únicas, independentes em si próprias. E às vezes essa é a grande dificuldade, não é? Que é nós, enquanto família, sejamos nós o tipo de família que formos, aceitarmos, não é? Os desafios do desenvolvimento humano, porque em verdade, quando a pessoa se casa, não é? E eu penso que partimos logo daí, da base, que é o conceito de casamento, não é? Eu acho que uma coisa que eu observo muitas vezes é que as pessoas, quando se casaram ou quando se casam, não se casam com o desconhecido, casam-se com aquilo que acham que vai ser imutável, não é? Toda a vida, que aquela pessoa nunca vai mudar, não é? O que é uma quimera, porque na verdade, se nós pensarmos bem, 10 em 10 anos todos mudamos, não é? Porque somos o produto daquilo que vamos vivendo em cada década. Eu diria até mais, nós estamos a mudar a cada momento, não nos apercebemos disso, não é? Mas estavas a tratar aqui de um
desta teia familiar no bom sentido da teia, não é? De algo que se tece em conjunto nestas várias possibilidades. Eu estava-te a ouvir na questão do casamento, não é? Pelo menos na junção de duas pessoas que se unem para formar uma unidade familiar. E aqui, se calhar, o casamento é mais um casamento de afetos, de projetos, de sentimentos, não é? Porque às vezes também temos aquela ideia que o casamento é algo formal, não é? Mas duas pessoas podem estar casadas no sentimento e desenvolverem um projeto, não é? E acho interessante essa questão dos desafios do desenvolvimento. Nós pensarmos que ser família, nestas várias possibilidades de conjugação, de agrupamento, implica, acima de tudo, podermos vir-nos a desenvolver, a crescer em conjunto. Às vezes nem tanto, não é? E se calhar o desafio é esse. E hoje, em particular, como é que, perante isto que nós estamos a viver, perante este grande desafio de nos colocarmos assim mais restritos no contacto, não é? Também mais próximos do seio familiar, seja ele qual for, o que é que tens sentido? O que é que tem inquietado também, se é que vai inquietar? Sabes que o ano passado eu estive a ver e achei muito curioso, porque faz agora um ano a taxa de divórcios diminuiu. Portanto, quando foi o primeiro confinamento, a taxa de divórcios diminuiu significativamente entre março e junho. E depois disparou consideravelmente entre junho e outubro. E eu acho que isto é muito revelador desta maneira como se tecem, não é? É como se tecem essas redes de base. E acho uma coisa que observo é que se esta pandemia trouxe alguma coisa foi efetivamente a não possibilidade de fuga à realidade. As redes que se estabelecem entre estes subsistemas, não é? Que são os maridos, as mulheres, os companheiros, as companheiras, os filhos e os pais. Quando colocados sob o mesmo teto, debaixo de uma pressão tão grande como foi este último ano, coloca aqui questões identitárias grandes, não é? Porque a identidade vem ao de cima. E isso sobretudo entre os casais e depois também os filhos adolescentes, não é? Que é uma outra fase da vida, uma outra fase do desenvolvimento que traz aqui grandes desafios tanto para os pais como para os próprios filhos, não é? E o que eu notei ao longo deste ano é que foi como uma panela de pressão, ou seja, no fim do primeiro confinamento as pessoas não aguentavam mais estar fechadas, não aguentavam mais olhar umas para as outras todos os dias. Chegámos ao ponto de ter estas anedotas, não é? De ver os pais a despedirem-se dos filhos à janela e depois quando eles viravam costas muito contentes porque finalmente podiam descansar, não é? Portanto, chegámos a este ponto. Isto é muito revelador do que mudou, de facto, na sociedade ao longo destes últimos 20, 30 anos, porque aquilo que se foi perdendo com o aumento da vida profissional da mulher, que é muito salutar, diga-se de passagem, mas o que é certo é que as pessoas foram começando a ter objetivos pessoais para além da família, não é? A identidade deixou de se basear só e apenas na constituição da família. As pessoas começaram a perceber que são indivíduos dentro desse sistema, não é? E como indivíduos que são, e com os desafios e com as exigências que o tempo traz, não é? O que eu noto é que as pessoas começaram a perceber que queriam poder existir mais, queriam poder ouvir mais aquilo que se calhar foram calando ao longo do tempo, não é? Em prol dessa proteção à família, em prol dessa transmissão de cultura, se tu quiseres, em que sempre cresceram e fizeram crescer a sua própria família. E não, quer dizer, não me parece que nos caiba a nós julgar isso, porque na verdade não é fácil, não é? Uma família traz muitos desafios, o próprio casal, que seja um casamento oficial ou não, traz muitos desafios, não é?
porque, como te dizia, voltando ao início, tu não te casas com a mesma pessoa toda a vida, tu casas-te com uma pessoa que vai mudar ao longo da vida e, portanto, se calhar no dia do casamento deveriam-te perguntar se aceitas compartilhar o resto da tua vida e das mudanças que daí advirão. Com uma pessoa que vai mudar toda a vida. O que é uma utopia, porque tu próprio vais mudar e, portanto, não sabes se depois mais à frente os teus upgrades vão fazer matches com os upgrades de quem está contigo, não é? E eu acho que é isso que acontece à data, não é? É tudo muito mais rápido. As pessoas têm um acesso muito mais rápido a tudo, não é? E isso tem um impacto, naturalmente. Estava a ouvir e estava a pensar que uma das questões nos casais e na família, e se calhar nas pessoas em geral, é realmente apegar-nos por uma necessidade de continuidade, de constância que nós temos. E às vezes esquecemos desta mudança constante, de nós nos apegarmos ao que conhecemos, até ao ideal de pessoa, ao ideal. E às vezes vamos fixando, não é? E a expressão que se ouve muitas vezes é: mas ele já não é o mesmo, ou ela já não é a mesma. E eu costumo dizer: ainda bem, porque é sinal que as coisas foram mudando, não é? Se nós fôssemos os mesmos, e há um bocado dessa ilusão, se fôssemos os mesmos desde sempre, nós tínhamos petrificado, não é? Tínhamos ficado parados, tínhamos virado estátua, pedra, e vida existia muito pouco. A questão é, nesta dinâmica de crescimento, pegando na tua expressão, não é? Nesta dinâmica de crescimento, nós às tantas vamos ter que ir equilibrando os níveis, não é? E quando as coisas começam a ficar muito desniveladas entre os elementos, entre o casal, começam a surgir também aqui os conflitos, aqui o foco nas pequenas diferenças, porque às vezes é o foco mesmo nas pequenas diferenças. E ficarmos fechados em casa, não é? Potenciou tudo isto, não é? As paredes viraram espelhos. Pois, absolutamente. E há outra coisa importante que é, quando tu inicias o teu sistema familiar, não podes ser alheio ao facto de que é um sistema que se cria carregando ou trazendo às costas dois sistemas antes de ti, ou seja, a tua mulher trouxe no mínimo. O pai e a mãe dela, não é? Por tua vez trouxeram os avós, tu trouxeste o teu pai e a tua mãe e mais os teus avós, no que isto significa em termos de constituição da identidade de cada um. Portanto, à medida que tu vais vivendo com a outra pessoa, vais viver com a outra pessoa e com tudo aquilo que é a sua pré-história. E isso não é muito fácil às vezes, não é? Porque é preciso de facto muita generosidade, eu acho que é engraçado, uma coisa que eu venho observando, as pessoas aprisionaram-se tanto durante tanto tempo neste conceito de família muito tradicional, em que nada era há 20 ou 30 anos questionado, não é? Portanto, o que nós queríamos era a proteção à prole, queríamos garantir a continuidade, queríamos garantir a constância, mas o que eu sinto é que em muitos casos houve uma paragem de reflexão sobre o que tudo isto constituía, ou seja, nós temos tendência a dar por adquirido aquilo que já conquistamos. E nada na vida é adquirido, portanto, que seja no teu casamento, no teu trabalho, na relação com os teus filhos, existe uma humildade e uma generosidade e uma capacidade de te expondo em causa ao longo do tempo que não é fácil. E não é fácil, sobretudo, quando tu vens de sistemas familiares muito rígidos, em que não se questiona, em que não se reflete para além daquilo que nos foi de alguma forma vendido, se quiseres, não é? E eu acho que esta pandemia trouxe isso, trouxe quase como uma panela de pressão, não é? Tudo isso veio ao de cima, as pessoas a dar, porque as pessoas podem ser formatadas por contexto familiar, cultural e social, mas as pessoas ao final de cada dia são pessoas e, portanto, há uma individualidade de cada um que é importante que todos vamos cuidando para que depois o sistema também seja cuidado, não é? E, portanto, o que eu noto é isto, há aqui uma inversão absoluta
de valores e de objetivos também, porque cada vez mais a família é compreendida como um grupo de pessoas que se ama ou que se deve amar, que deve ter uma relação produtiva, enriquecedora, e estas gerações mais novas começam a olhar para isso dessa forma, não é? Portanto, não é a mesma visão de há 50 anos em que tu te casavas e não se questionava, as pessoas não se divorciavam, tinham as suas vidas, garantiam a estabilidade aos olhos de todos e aos olhos dos parceiros, e depois, se fosse preciso, tinham assim as suas escapadinhas, pronto, mas tudo isso fazia parte da cultura, não é? Reinante na altura. E nós podemos olhar para isso e julgar isso, ou podemos olhar para isso como um aprendizado, não é? Portanto, o que me parece é que a família cada vez mais terá que constituir este encontro e de respeito e aceitação das mudanças do outro e de muita verdade em relação à integração de tudo isso, porque não basta amar, não é? É preciso que os amores se encaixem. O amor pelo amor é muito bonito, mas é nos filmes. Acho que essa ideia é extremamente interessante, porque, e pegando na expressão que utilizaste no aprisionamento do conceito da família, há muitos outros aprisionamentos, como por exemplo o aprisionamento do conceito de amor, não é? E há muito aquela questão do amor ideal e da idealização que depois às vezes não casa com a realidade, não é? Depois gera todo este sofrimento. Porque o amor, acima de tudo, é poder experimentar essa troca, essa experiência de viver em conjunto, não é? De partilhar, com tudo o que a vida implica, não é? Que seja no sentido do crescimento. Mas, sim, não sei se queres acrescentar alguma coisa. Não, estou a ouvir. Estava aqui a pensar que no início desta situação inusitada que nós estamos a viver, até pelos meios de comunicação, foi passada uma representação idílica do que é ser família e do que é estar em casa, não é? Agora vamos poder fazer o que sempre desejamos e nunca pudemos, vamos poder estar mais disponíveis para os nossos filhos, para as nossas esposas, para as nossas companheiras, para quem quer que seja, mas isso é uma ideia também aprisionada, para usar a tua expressão, porque eu acho que foi isso muito que aconteceu e as pessoas depois ficam ali. E nós sabemos que todos nós estamos a viver esta realidade de acordo com o que nós já éramos antes, não é? Nós desequilibramos-nos consoante perante isto, porque isto desequilibrou-nos a todos de alguma forma, consoante o equilíbrio ou o desequilíbrio que nós já tínhamos antes, não é? E às vezes parece que não esquecemos disto, não é? Potenciou, não é? Potenciou. Então isto também nos leva a pensar um pouco como é que perante tudo isto, não é? Como é que vai transitando, como é que vão transitando os afetos, como é que vai transitando o amor, não é? E como é que tudo isto vai circulando, não é? Porque tu disseste que há aí, está-se a sentir cada vez mais uma grande tensão no seio das famílias. Como prestar atenção a isto e como ajudar de alguma forma? Não sei, podemos pensar. Pois, sabes que eu parece-me que o maior desafio de todo à data, e acho que a vida nos está a pedir isso, não é? A história, tudo isto que se está a passar nos pede isso, que é o eclodir da verdade de cada um, ou seja, as pessoas estão a ser obrigadas, porque estão confinadas, a olhar para dentro de si próprias, e isto constitui um desafio enorme, porque traz ao de cima impossibilidades que até aqui eram colmatadas com o trabalho, com as saídas, com os amigos, enfim, com tantas bolsas de oxigênio que iam permitindo empurrar um bocadinho com a barriga, se quiseres, não é? A partir do momento em que tu ficas confinado com outra pessoa, és obrigado a olhar para ela e és obrigado a olhar para ti. E isto é dolorosíssimo quando tu percebes
que aquela pessoa que estás a ver e esta pessoa que estás a reconhecer em ti já não casam. Porque de repente querem coisas diferentes, porque de repente se esqueceram de como é que é amar-se na verdadeira acessão da palavra, do ponto de vista até humano, se quiseres, porque implica a tal humildade e generosidade, porque a dada altura os nós, que se foram foram tantos, que as pessoas já não conseguem olhar para lá do tal ideal que quiseram de alguma forma manter ao longo de toda a vida, não é? Com essas bolsas de oxigênio, se tu quiseres. E portanto os trânsitos eu penso que estão a ser dolorosos porque muito verdadeiros, muito crus. E depois tens, e eu não estou a querer puxar a sardinha, não é? A minha sardinha da psicossomática, mas a verdade é que aquilo que tu vais verificando é que as pessoas das duas uma, ou entram em curto-circuito e portanto o corpo grita por elas, não é? Seja porque desatam a ter doenças crónicas, seja porque desatam a ter ataques de pânico, de ansiedade, de tanta coisa, seja porque adotam até comportamentos altamente tóxicos e de dependência paralelos a tudo isto para conseguir aguentar esta realidade tão crua, da qual muitas vezes não se conseguem desagrilhoar. E não é, eu não estou a dizer isto de uma forma crítica, porque há muita coisa em jogo, não é fácil tu um dia chegares a casa e dizeres eu já não quero isto. Eu quero viver feliz, quero viver em paz, quero poder ter a oportunidade de fazer coisas que até aqui não fiz e contigo já não consigo fazer isto, não é? E ainda mais difícil é dizer eu não consigo fazer isto contigo, vamos tentar reconstruir isto de base quando os alicerces se destruíram pelo caminho, porque não podemos ter, quer dizer, não podemos ter ilusões, não é? É preciso travar a tempo, é preciso fazer um exercício de humanidade enorme. Foi algum toque. Foi, Estou desculpa, não faz mal, isto é uma novidade. Ai, desculpa. É tecnologia. É tecnologia. São conversas, são emoções conversáveis vivas. Exato, é isso. Olha, desculpa, é isto. Pronto, já parou. Eu vou só pôr isto no não incomodar, porque assim não nos interrompem. Estavas a falar da realidade crua dessa... Estava a falar da realidade... Desculpa, dá-me só um minuto. Estás a ver, estas coisas há 50 anos não aconteciam. Bom, agora não te estou a ver, dá-me um bocadinho. Agora, onde é que estás? Aqui. Só um bocadinho. Ok, peço desculpa a ti e a quem nos está a ouvir, mas estas tecnologias têm temos que nos adaptar à vida, que a vida também irrompe no meio destas nossas conversas. O que é bom se formos a pensar, porque olha, ainda bem que estamos a falar disto, que aconteceu isto, porque está-me a recordar de uma coisa, que eu acho que também tem deturpado muito a noção de comunicação e de realidades comunicacionais entre as pessoas, não é? Isto que nos aconteceu, por exemplo, agora é como dizem muito bem a vida a acontecer, é a realidade das coisas a acontecer, não é? E o que eu noto também muito é que neste distanciamento entre as pessoas, nesta não capacidade muitas vezes de se sentarem, conversarem, fazer reset, não é? Vamos atrás, vamos perceber onde é que isto tudo se distanciou. As pessoas fogem para as redes, fogem para a comunicação imediata, fogem para a idealização também muitas vezes, para a tal idealização do outro, não é? E neste sentido é quase como se também tivéssemos perdido esta capacidade de estarmos simplesmente à mesa a conversar ou no sofá em silêncio, mas num silêncio partilhado, não é? Porque tudo é muito rápido, tudo tem que ser perfeito. Isto que aconteceu agora de facto está longe da perfeição, mas ainda bem, porque é como dizem muito bem... assim ainda se torna mais perfeito, não é?
é isto, não é? Isto é viver, não é? Porque a vida não é perfeita, não é? A ideia de perfeição, e isso também vou usar também outra vez o termo que usaste, isso também é aprisionar-nos numa ideia que se busca e que às vezes nos pode aprisionar, esta ideia de que temos que ser pais perfeitos, temos que ser mães perfeitas, temos que ser companheiros, companheiras, famílias perfeitas, não é? Temos que saber conciliar tudo. Isso é uma mentira, não é? E torna tudo tão plástico, não é? Torna tudo muito plástico, não é? É verdade. Mas todos caímos nisso, dia, uma vez ou outra, não é? Quanto mais não seja, porque, claro, queremos fazer bem, mas ao querer tanto fazer bem, muitas vezes enganamos. Muitas vezes esquecemos-nos de nós, nesta coisa do ser pai e mãe, muitas vezes esquecemos de namorar, muitas vezes esquecemos de cuidarmos de nós, não é? Esquecemos de cuidar de coisas tão prosaicas como dormir as horas necessárias, cuidar do próprio corpo, e esquecemos mesmo, abnegamos, não é? Abnegamos. E a abnegação normalmente é o caminho para o caos, porque quando tu te ausentas de ti próprio durante muito, muito, muito tempo, inevitavelmente dá divórcio. Se não for do casamento, é de ti próprio que ainda é pior. E, portanto, eu diria que a única forma que eu vou vendo e que vou observando das pessoas se manterem na vida umas das outras é com verdade, vontade e generosidade. Mas sem verdade não é possível fazer caminho, não é? E no fundo olhar para dentro e olhar para o outro de forma verdadeira é doloroso, como eu te dizia há pouco, e exige uma coragem enorme. E nós não podemos exigir que todos tenham essa coragem, porque é preciso perceber que todos trazemos fragilidades profundas. Isto agora, graças a Deus, com o tempo a nossa classe vai sendo cada vez mais vista como fundamental, não é? Mas a verdade é que há 30 e 40 e 50 anos atrás as pessoas não recorriam a psicólogos. Os meninos eram criados na cozinha com as empregadas, aqueles que faziam parte de famílias mais, enfim, com mais recursos, se quiseres, financeiros e sociais, e os outros eram criados na rua e, portanto, quando chegavam a casa, muitos tinham que viver com as vicissitudes do cansaço, da psicologia, se quiseres, aplicada por outras vias por parte dos pais, porque estavam cansados de trabalhar, não é? Portanto, é preciso olhar para tudo isto, não é? Eu, por exemplo, estou-me a recordar, só para não me esquecer disto, estou-me a recordar de várias situações ao longo da minha vida de trabalho em clínica, em que atendi várias pessoas na faixa dos 50, 60 anos, que foram criadas de facto pelas empregadas, e quando tu lhes perguntas, ou quando elas te falam dos cheiros da infância, os cheiros da infância eram os cheiros da cozinha, eram os cheiros do óleo, eram os cheiros da comida, eram os cheiros do suor das empregadas. E estas empregadas que deram amor a estes homens que hoje têm 60, 55, 60 anos, não é? Foi-lhes arrancado muitas vezes de repente, de um dia para o outro. Portanto, os meninos não comiam à mesa com os pais, na sala, comiam na cozinha. E isto diz muito daquilo que é a nossa pré-história também, ou da pré-história de muitos de nós, não é? Porque em muitos casos foi criado este distanciamento, este pensar a criança, este pensar a relação, este pensar a identidade e a existência do outro neste sistema, não é? É uma coisa, pelo menos em Portugal, recente, não é? Agora sim, agora começamos a pensar nos direitos da criança, nos direitos das mulheres,
Nos direitos dos homens também, porque eu recordo-me que há cerca de 10, 15 anos em Espanha havia um problema enorme, por exemplo, com a questão da violência doméstica, porque havia, a lei era tão dura e crua com esta questão da violência doméstica, que às vezes colocava certos homens em situações muito complicadas, homens que não violentavam, mas que eram acusados, e a simples acusação já constituía quase certeza. E isto depois tinha impacto também nos homens ao nível da própria manutenção de relação com os próprios filhos. Portanto, agora começa-se a pensar em tudo isto, não é? Nestes direitos que todos temos a sermos respeitados na nossa dignidade. E isso constitui desafios e exige aqui um olhar mais generoso para dentro para poder haver um olhar mais generoso para fora, não é? E isto é outro tema que é... Desculpa, já agora só... Isto é outro tema que é esta cultura, um bocado, se quiseres, judaico-cristã, não é? Da culpa. Esta coisa da culpa, esta coisa de... é muito paradoxal e ambivalente, porque nós vivemos cada vez mais numa sociedade muito egocêntrica, muito dada à imagem, ao parecer, não é? Mas depois na base, naquilo que é a tua relação contigo próprio, a relação mais íntima, mais silenciosa, há uma incapacidade muito grande da pessoa se ver a si própria e de se cuidar, ou seja, há muita vaidade e pouco brio. E isto tem, e brio no sentido do amor próprio, não no sentido do egocentrismo, mas no sentido da dignidade e da dignificação, da tua própria e da do outro. Como eu te dizia, coisas tão simples quanto parar, ou dormir, ou comer, ou cuidar-te, não é? Ou dizer não, em determinadas alturas é preciso dizer não. Não, não é não porque não, é não porque se não disseres não vais contra os teus limites do existir. Porque é um limite, não é? É um limite necessário. Uma vida sem sim e sem não, porque é preciso as duas coisas, é uma vida sem rumo, não é? Os limites, eu costumo dar a imagem que os limites é como se fosse uma margem de um rio. O rio corre e o rio sabe por onde ir. E o caudal, a água, a força seriam as emoções, tudo o que nós vamos vivendo. Às vezes a coisa torna-se intensa. Quando as margens são muito restritas, acaba por transbordar, não é? Se as margens são muito flexíveis, não ganha força, não tem força, perde-se. Então, cada um vai ter que ir encontrando este equilíbrio, isso só advém só advém do conhecimento de si, que é sempre um conhecimento com o outro. E estava-te a ouvir e estava a pensar o quanto vais falando nessa questão do olhar, porque realmente nós parece que vivemos numa sociedade em que se deslumbra com o que é visto, não é? Com o que aparece, mas depois há um olhar mais íntimo e mais profundo que anda desviado, não é? E de repente ficamos todos, pelo menos a nível familiar, neste momento, nesta fase, de frente uns para os outros, não é? E quando as pessoas não estavam habituadas a se verem, não é? Pararem e se verem, estranham, não é? Estranhamento, de repente, e o que é isto? E agora? O que é que eu faço? O que é que eu faço com isto? Acho que isto realmente traz-nos aqui grandes desafios. Por isso é que nós fizemos a ponte no título Famílias de hoje e de amanhã, não é? Para onde é que nós vamos, Carla? Que desafios são estes? Como conciliar isto? Pelo menos podemos pensar, podemos e devemos. Sim. Pensar sem apresentar, claro, verdades rígidas e absolutas. É algo que está em construção. Eu vejo muita coisa, não sei qual é que é a tua visão disto, mas eu vejo muita coisa paradoxal a acontecer. Eu vejo, por um lado, a mentalidade a modificar em muitos âmbitos de forma muito positiva.
vejo os miúdos sem desprestígio, né? Quem me dera ser miúda ainda, não é? Mas vejo esta gente mais jovem, estes jovens, não é? Com uma consciência muito mais ampla de um conjunto de coisas. Mas também vejo, paralelamente a isso que tu dizias, que é uma cultura muito virtual, muito do parecer, não é? E, portanto, inevitavelmente, eu acho que estas duas fações, num dado momento, vão ter que se encontrar um frente a frente, mais cedo ou mais tarde. E não me parece que se chega à organização sem passar pelo caos. Portanto, naturalmente, que aquilo que eu imagino é que os próximos 100 anos sejam de uma limpeza absoluta de tudo aquilo que é, enfim, faz de conta, porque eu acho que nós estamos a caminho de uma consciência também humana. Já estás a colocar os desafios ambiciosos, são os desafios do século. Estou-me a meter contigo. Sim, eu não olho para as coisas de 10 anos. Quando olho em termos macro, não é? Eu não estou a falar de mim ou de ti, eu estou a falar da sociedade em geral. Portanto, quer dizer, 100 anos é o tempo mínimo que é preciso para efetivamente as mudanças se irem alicerçando, se tu quiseres. Tu precisaste de um século, desde o final do século XVIII ao final do século XX, para que algumas coisas se começassem a consolidar e ainda hoje tens resquícios de muita coisa que não se consolidou, nomeadamente, por exemplo, a questão laboral, dos direitos das mulheres no trabalho e por aí afora. Portanto, isto são realidades que subsistem. E estamos a assistir a alguns processos até, não é? Grandes e graves. Exatamente, portanto, 100 anos é o mínimo, não é? Para conseguir mudanças consolidadas. Por isso, dizer-te o que eu acho que cada vez mais vai haver famílias muito diferentes, vais continuar a ter as famílias monoparentais, vais continuar a ter as famílias heterossexuais, homossexuais, vais ter todo o tipo de famílias, inclusive famílias unifamiliares. Portanto, isto pressupõe desafios muito diversos e enormes, mas acima de tudo, para que a sociedade continue a andar, pressupõe que haja um encontro. Eu acho que pressupõe que haja um encontro para o bem comum. Repara, quando agora isto eclodiu, parou tudo, não é? Parou tudo. De repente a economia passou para o segundo plano. Num ano, o mundo parou. O que é muito interessante, porque há um ano atrás, quando todos voltámos para casa, de repente os valores básicos do ser-se humano vieram ao de cima. Tu passaste a ter vizinhos a ir levar compras a vizinhos com mais idade, passaste a ter pessoas com um cuidado enorme na reciclagem, passaste a ter pessoas a tocar música nas varandas para os vizinhos. Isto é de uma sensibilidade que em tempo normal não existe, porque as pessoas não têm tempo, não é? Ou pelo menos dizem a si próprias que não têm tempo, ou aprenderam a lidar com o tempo dessa maneira, não é? Portanto, nós somos seres gregários, nós precisamos uns dos outros. E a verdade é que só temos, isto é cada vez mais, já quase que parece está-me a faltar a palavra, mas já quase que parece corriqueiro falar disto, mas a verdade é que tu vais percebendo, à medida que o tempo vai passando, tu só tens esta casa, só tens este mundo, este planeta, não é? E o que tu notas é que se as pessoas não entrarem em comunhão de valores, em comunicação, se não comunicarem, se não puserem em comum aquilo que nos faz manter a espécie viva, dificilmente continuaremos cá. Olha, agora se quiseres daqui a 1000 anos, se calhar já estaremos noutro planeta qualquer. Mas eu acho que é muito por aí, é parar, observar para dentro e observar para fora, falar menos e ouvir mais. E para quando nós falamos termos o que dizer e também sermos capazes de ouvir. E eu acho que isso vale para tudo, vale para as famílias, vale para o trabalho, vale para tudo, não é? Há uma grande dificuldade no ouvir. As pessoas têm muita dificuldade em ouvir, as pessoas têm muita dificuldade em estar consigo próprias.
As pessoas têm uma dificuldade enorme em gerir silêncios. Com esta coisa da virtualidade, tu vês que há cada vez menos pessoas capazes de se concentrar na simples leitura de um livro, porque estão tão habituadas, não é, a estar sempre no ecrã e a haver sempre inputs dinâmicos de vídeo, que o ler, o parar, o estar em silêncio torna-se muito pesado, torna-se quase um ruído ensurdecedor, não é? E estas dinâmicas também se jogam na família, porque a dada altura, quando tu não consegues estar contigo próprio, o que é que tu tens para dar ao outro? Que não seja o corriqueiro, o comum das redes sociais, não é? Se tu não és capaz de ler um livro, se não és capaz de te emocionar com uma música, como é que tu fazes o outro sentir-se vivo? Como é que tu te sentes vivo e fazes o outro sentir-se vivo, não é? Mas quem diz um livro, quem diz uma música, diz uma receita culinária nova, não? Os sabores da vida, não é? Os sabores, os cheiros. Poder saborear. Sim, sim. O tempo passa rápido, Carla, mas acho que estamos a saboreá-lo da melhor forma. Já estamos quase a terminar, mas ainda temos aqui algum tempo. Eu gostei muito de uma expressão que tu usaste agora mesmo, esta questão do convívio dos silêncios, não é? Para quando nós falarmos, termos o que falar, não é? Termos efetivamente, acho que foi mais ou menos esta a ideia, termos o que dizer. Quando nós falarmos, termos o que dizer. Acho que isso é muito interessante, não é? Às vezes nós vamos, porque para nós podermos ter o que dizer é preciso respeitar, conhecer-nos, não é? E respeitar o ritmo próprio de cada um do conjunto, não é? Da família, do nós da família. Isso é extremamente importante. E aqui outro, para irmos finalizando, aqui outro desafio é como conciliar isto tudo, a família, o trabalho, estes desafios desta realidade que ainda é muito crua, como tu dizes, que nos capturou, não é? Como conciliar isto e ir caminhando mais no sentido de uma transformação, no sentido da saúde no seu sentido mais amplo. Não sei. Eu penso que vai tudo nesta linha, não é? Do que estamos a falar, que é, primeiro, sempre que tu usas escapes, ou melhor, sempre que tu utilizas os escapes de uma forma que se torna crónica, se quiseres, deixa de haver saúde mental. E, portanto, como tudo começa em casa, já o Winnicott dizia, não é? Tudo começa em casa. É importante percebermos que das duas uma, ou queremos criar seres humanos pensantes, livres e capazes de reestruturar. Eu não digo desconstruir para construir de novo, pode ser reestruturar, pode ser a partir do que tens, criar de novo. Mas também tem que ser quando estás numa determinada realidade que vês que já não tem possibilidade de reconstrução naquele modelo, teres a capacidade de pensar por ti e seres livre o suficiente para poderes então sim reconstruir. Eu não estou a fazer o apelo à separação nem ao divórcio, não é disso que se trata. O que eu acho é que sem verdade não há felicidade nem saúde mental. E portanto, se tu queres manter uma relação, uma família, e eu digo muitas vezes aos pais, como sabes, atualmente trabalho com bebés e portanto não é possível trabalhar com bebés sem trabalhar com as famílias, não é? E o que eu lhes digo sempre é, sem casal, deixa de haver uma família para haver duas, no mínimo, não é? Porquê? Porque de repente a única coisa que te liga são estas interações formais, digamos assim, quase operacionais, não é? Funcionais. Portanto, a base da família eu acho que tem que ser o casal, sempre. Tem que ser o homem e a mulher. E quando o homem e a mulher estão bem, à partida, os valores convergem, as descobertas convergem, a linguagem converge, os silêncios convergem. E quando isso existe, passa a haver uma base para construir para os nossos filhos.
porque eles precisam dessa base, não é? O que acontece muitas vezes é que as pessoas acham que é ao contrário, não é o casal que existe para sustentar a família, é pela família que se deve sustentar o casal. E isso é Isso é muito importante. um erro, na minha opinião, crasso, porque tu só sustentas uma família na verdade. Mas, mesmo em caso de separação, esta coparentalidade agora que existe, não é? Por exemplo, cada vez mais pais e mães partilham a guarda dos seus filhos, coisa que não acontecia, 50-50, não é? E eu há uns anos atrás isto fazia-me muita confusão, porque eu achava que estava mal, que realmente a criança não devia andar a mudar, etc. E hoje em dia tenho uma opinião muito diferente. Porque, por um lado, a criança precisa de se habituar à mudança, sim, faz parte, e não tem a ver com a mudança em si, tem a ver com a forma como os pais proporcionam essas mudanças, se quiseres. Um pai, eu conheço pais maravilhosos que vivem 15 dias com os seus filhos e fazem trabalhos exemplares, tão bons como os das mães. E isso, de alguma forma, também permite às mães terem um tipo de vida que até aí não tinham, porque podem, se calhar, cuidar mais delas, cuidar mais do mundo que, entretanto, vai receber os filhos na quinzena seguinte. Pronto, e portanto, para te dizer o quê? Acho que os casamentos vão se manter se forem verdadeiros, se as pessoas perceberem que os casamentos bons, os casamentos felizes, não estou a falar dos casamentos formais. Os casamentos felizes eu acho que se podem manter toda uma vida. O casar verdadeiramente a vida, não é? O casar a vida, casar as coisas da vida. Casar a vida, o casar as coisas da vida, é disso que se trata, isso é possível. Alguém me dizia no outro dia, alguém me perguntava no outro dia, mas tu achas que ao fim de 20 anos é possível amar a mesma pessoa? E eu, que se calhar sou romântica, não sei, mas tenho tendência a achar que o amor é o produto de uma alimentação constante. E é de uma alimentação constante de ti próprio. Só depois é que tu te podes ter para dar, podes ter a dar ao outro, não é? Tu não tens para dar ao outro. O Coimbra de Matos, ou que é o Coimbra de Matos, que diz esta questão do amor próprio, diz é preciso primeiro ter sido amado para se amar a si, para depois poder vir a amar o outro. Absolutamente. E às vezes esquecemos disto, não é? Nós só amamos na medida em que também fomos amados por alguém, de uma forma constante, seja quem for, não é? Mas que nós sentimos aquela constância do afeto, do amor, do cuidado. E aí nós aprendemos aprendemos no corpo e na mente, aprendemos a amar. Ele escreveu um livro que se chama, que tu conhecerás certamente, que é o Mais Amor, Menos Doença. É o título disto tudo. Não é? O título disto tudo, não é? E é um bocado por aí. Quanto melhor amas, não é quanto mais amas, porque nós podemos amar de várias formas. Mas eu volto a dizer, eu acho que os amores têm que se encaixar, não basta amar. E aos filhos a mesma coisa, não basta que ames os teus filhos. Os filhos trazem-nos aqui uma exigência ao nível do exercício de humildade e de tomada de consciência de um conjunto de coisas que às vezes chega a ser cruel, nós não estamos preparados para isso, não é? Na abnegação nunca pode haver saúde mental. Na superação sim, na abnegação nunca. Isso é aquilo em que eu acredito e é aquilo que eu vejo diariamente a acontecer com os meus pacientes. E portanto acho que o futuro será melhor, as relações serão melhores, mais edificantes, mais consolidantes, se de facto as pessoas aprenderem o básico, que é olhar para dentro, que é aceitarem as suas idiosincrasias, aceitarem as suas vulnerabilidades. A vulnerabilidade ainda aos dias de hoje é uma coisa altamente contestada e há muita gente que acha que a vulnerabilidade é uma fraqueza, não é? Quando é precisamente o contrário, quando a pessoa se pode confrontar com as suas próprias vulnerabilidades, aí descobre a sua força, não é? E aí pode descobrir a sua coragem. Às vezes as pessoas confundem vulnerabilidade com fragilidade, andam juntas, mas a vulnerabilidade é o primeiro passo para poder não ficar totalmente exposto, totalmente frágil, não é? E a vulnerabilidade mostra-nos que nós somos humanos.
Não vamos ficar aí, não vamos ficar muito tempo, não é para ficar lá muito tempo, mas podermos acolher, podermos receber e depois partir daí. Sabes que Quando aparece, quando surge. ontem ou anteontem estava a ouvir a velhinha, que não é nada velhinha, porque aquela cabeça é fabulosa, da Jane Fonda, que do alto dos seus 80 anos dizia que sempre que evoluiu, ou sempre que teve que chegar mais próximo daquilo que para ela seria Deus, Deus no sentido, não necessariamente religioso o termo, mas no sentido da plenitude, do encontro consigo própria, não é? Que ela nunca conseguiu chegar aí quando as coisas estavam estáveis, ou seja, foi sempre depois de uma revolução interior, de um momento de dor, se quiseres, e há pessoas que detestam falar de dor, mas a dor é quase como uma máquina de lavar, não é? Daquilo que tu carregas. Essa eu nunca tinha ouvido, mas gostei da ideia. Mas não é? Se tu sentires a dor, tens possibilidade de a limpar. Se tu fugires da dor, tu nunca olhas para ela e ela vai se transformar em dor física. Isso é certinho, não é? Ou então vai se transformar em morte prematura, ou então vai se transformar numa amargura infinita até o último dia de vida, não é? E portanto, isto é outra coisa que nós temos que ensinar aos nossos filhos, acho eu. A dor é tão real quanto a alegria. E a tristeza, uma coisa que eu digo aos meninos, por exemplo, quando os pais me procuram porque eles fazem muitas birras, eles não sabem o que fazer com aquelas birras, não sabem? E então às vezes eles entram aos 3, 4, 5 anos e há uns que fazem umas birras de vez em quando, claro, é natural, e eu sento-me no chão com eles e digo-lhes assim, olha, queres chorar? Podes chorar, chorar faz bem. Eles ficam assim a olhar para mim, não é? E os pais ficam a olhar para mim também. Chorar é tão higiênico quanto rir. Não significa que tenhamos que fazer a apologia do drama e da tristeza sem fim, mas é preciso sermos gente. É preciso ser gente. E hoje as emoções realmente foram conversadas. Hoje vamos ter que ficar por aqui. Carla, não sei se queres deixar alguma mensagem final, mas acho que ficamos aqui no equilíbrio das alegrias e das dores, não é? E que as coisas podem se equilibrar. E acho que o que ficou muito claro da mensagem que nos foste deixando aqui é que é importante as pessoas pararem, escutarem e olharem por si e pelos outros. Não sei se Poderem olhar pelos outros. queres acrescentar mais alguma coisa, senão foi um gosto. Acima de tudo, deixar claro que incondicionalidade do amor não é nem pode ser abnegação. Não é, nunca traz nada. A incondicionalidade do amor é uma coisa muito mais ampla, não é? É uma coisa que tem a ver com aceitação, sim, mas também com definição de limites, porque os limites também protegem. Portanto, é uma dança, é um tango entre estas duas coisas, não é? Terminamos bem. É o tango da vida, não é? É o tango da vida. Carla, foi um gosto imenso. Por isso, hoje ficamos por aqui. Pode ser que no futuro existam outras emoções conversáveis. Um abraço. Muito bem. Obrigada, Vitor. Um beijinho. Até breve. Até breve.